Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E para fazer um encerramento, da primeira fase aí do Campeonato Paulista Sub-20, o Santos se classificou em quarto lugar do seu grupo, porque hoje bateu o Velo Clube na última rodada por 2-0 no Estádio Espanha. Vamos falar sobre essa partida, claro, com entrevistas também no final, mas eu vou falar bem da verdade para vocês. É claro que eu fui em quase todos os jogos, né? Eu fui mais nesse porque eu tive uma outra ideia de vídeo relacionado ao Estádio Espanha. Marcelo Teixeira falou que o profissional poderia jogar lá enquanto a Vila futuramente fosse demolida, reformada, enfim. Amanhã vocês vão ver. Vamos esperar. Mas claro, eu fui para acompanhar o jogo também. O Santos venceu, encerrou essa primeira fase com vitória. O Campeonato Paulista esse ano tem um regulamento diferente, né? São 3 grupos de 16, é isso? 3 grupos de 16, 10 classificados de cada grupo e os 2 melhores 11º. Ou os 3. Bom, sei lá, acho que são só os 2. Porque, são só os 2, mas eu não sei quais foram. Tá aqui no grupo 3 foi o Mauá com 18 pontos. No grupo 2 foi o Água Santa com 16. E no grupo 1, que foi o do Santos, foi o Itapirense com 18. Então deve ser Itapirense e Mauá. Tudo bem. E agora é uma fase de mata-mata direto. Mesmo estilo da Libertadores era antigamente, sabe? O primeiro pega o último, o segundo, o penúltimo e assim sucessivamente. Mas vai somando a pontuação. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O Palmeiras foi o primeiro geral com 37 pontos. O Red Bull Bragantino segundo com 35. A pontuação de ambos os times vai continuar somando para próximas fases. Então, por exemplo, se o Palmeiras passar com 2 empates e o Bragantino com 2 vitórias, o Bragantino vai passar o Palmeiras, entendeu? É essa a pegada. Então, é muito importante continuar avançando e vencendo, né? O Santos se classificou em 11º lugar geral, quarto no seu grupo. Eu já vou falar sobre isso já. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente. Se você puder hypar o vídeo também, são 3 hypes por semana, eu acho, né, no celular. E se quiser se tornar membro, conteúdo exclusivo também toda semana, figurinhas, vídeo adiantado, né? Acesso antecipado, melhor dizendo. Mas enfim, ajuda bastante a gente também, se puder, se quiser. Mas se não couberem no seu bolso também, não tem problema. O like e a inscrição é de graça. Bom, vamos lá, falar sobre o Santos. O Santos foi o quarto, e assim, eu até acho que teve mais resultado do que desempenho, tá? Porque o desempenho achei abaixo, né, do que esse elenco poderia entregar. Mas acabou que termina em quarto lugar. É que assim, quando a gente olha, por exemplo, o nosso grupo, o primeiro colocado foi o Sport Clube São Bernardo, com 33 pontos. O segundo, Novo Horizontino, com 33 também, mais uma vitória a menos. O terceiro, a Ferroviária, com 29. Em quarto, o Santos, com 29 também. Só que a Ferroviária tinha um gol a mais de saldo que a gente, por isso que passou na nossa frente. A campanha é exatamente igual. 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 29 gols marcados de ambos os times, mas o Santos sofreu 19, a Ferroviária só 18. E aí, a gente lembra, o Santos perdeu ponto para o Esfera, que foi eliminado em 14º. Perdeu ponto para o Aguaí, que foi o 13º, também eliminado. Perdeu para Itapirense, que até classificou, mas não poderia perder também. Então, o Santos deu umas osciladas que não poderia. E aí, quando a gente olha para outros grupos, por exemplo, o grupo 3, o grupo 2, que é o do Palmeiras, eu tinha pulado sem querer. O grupo 2, que é o do Palmeiras, passou o Palmeiras em primeiro, o Bragantino em segundo. O Corinthians até fez uma campanha ruim e classificou em quinto, mas mesmo assim tem a mesma campanha que a gente teve. 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ou seja, a gente poderia ter feito um pouquinho melhor, né? A gente não tinha concorrente ali em tamanho de clube e tudo mais. Claro que em questão de base forte, Novo Horizontino é muito chato, a Ferroviária também, chato de se enfrentar, né? Claro. Então, poderia ter feito melhor. O grupo do São Paulo foi o primeiro também. O grupo 3 classificou em primeiro com 35 pontos, enfim. Mas falando dessa partida, e por enquanto, eu não sei se vai mudar alguma coisa de critério ou tal, de regulamento, mas por enquanto o Santos pegaria a Portuguesa Santista, olha só, o clássico das praias aqui, né? Inclusive, entrevista no final do vídeo, o Marcelo Cupertino, o Maurício Cupertino falou sobre isso, assim como o Bernardo também, tá bom? Já estou adiantando aqui quem vai ser as entrevistas. Mas o Santos foi a campo com o Rodrigo Falcão, o Gabriel Simples na lateral direita, a zaga praticamente reserva, mas que talvez agora vai ser titular, né? O Gustavo Assis e o Diego Matos. Por quê? O João Alencar operou o menisco, tá? Ele teve um rasgo no menisco e fez uma cirurgia. Essa cirurgia ela nem é tão complicada, mas ela é muito delicada, porque se rasga de novo,
além de uma dor bem chata, tem que operar e recosturar de novo, então é bem difícil. Não tem previsão para o Alencar voltar, tá? O Alencar, para mim, dos zagueiros aí mais velhos, é o melhor deles. E o Ananias está no profissional, se representou no profissional, que também é um ótimo zagueiro, o Ananias canhoto, né? Os dois fazem a dupla ali há um bom tempo já. Mas então a zaga reserva se apresentou aí para essa partida, que agora pode ser que vire titular, né? O Vinícius Lira na lateral esquerda, Kenai e o Pepe Firmino hoje como segundo volante, segundo homem de meio de campo. Ideia interessante essa, inclusive. E o Bernardo como camisa 10, na frente Enzo Boer, Matheus Xavier e João Alves, de novo sendo testado como camisa 9. E assim, eu vou um panorama geral. A partida não foi tão boa, de novo, aquela questão do campo ser bem difícil de atuar, mas o Santos também não estava muito inspirado, é bem verdade. Muita rebatida, muita bola longa. E alguns, por exemplo, o primeiro tempo dos dois pontas, né, o Enzo e o Matheus Xavier não foi tão bom. O Matheus até cria uma grande oportunidade, que ele dá uma baita arrancada, mas o goleiro faz a defesa. Foi um pouquinho abaixo. O próprio meio de campo ali, o PP e o Bernardo, são jogadores muito técnicos, né? Então faltou criar um pouquinho, faltou um pouquinho mais dos dois. O Santos chegou mais em duas bolas paradas, uma com o Assis e a outra com o João, eu acho, não tenho certeza, mas teve a do João, não é nem uma bola parada, uma bela subida do Vinícius Lira, que ele faz jogada pela esquerda e cruza. O João domina, meio que se enrola, mas gira batendo com perigo. Então o Santos até faltou um pouquinho de criatividade, mas eu até entendo, mas eu gostei das ideias. O que eu queria falar hoje, mas era isso que eu ia falar. Falei do panorama geral, né? Mas eu gostei das ideias. Testar o PP como camisa 8, é um jogador de muita qualidade, que eu até prefiro ele mais à frente mesmo, mas o importante é fazer esses testes. Talvez pudesse ter sido feito mais antes, até porque o Santos já tinha garantido a classificação. Claro que aí, como eu falei, é importante a pontuação para somar na tabela geral, né? Mas ideia interessante, gostei mesmo desse teste aí, do PP como camisa 8 ali. E depois no ataque, a continuação do João Alves, né, que já vem sendo esse centroavante em algumas partidas, né, o camisa 9. O Santos na primeira etapa não fez lá grandes coisas, na segunda que abre o placar, né? Um lateral cobrado para a área, o Matheus Xavier dá uma bela ajeitada para o PP de calcanhar, o PP toca um pouquinho na frente, o zagueiro vai cortar e o Lira está na área, como sempre, muito bem atacando o segundo pau, né? Lá esperando, ele sempre está no espaço oposto, né? Tem essa capacidade ofensiva, né? E aí ele meio que finaliza com o cara em cima dele e faz o gol, 1-0. Depois o jogo já fica até mais tranquilo, o Velo também tinha sérias limitações, até chegou uma vez ou outra, o Falcão faz uma bela defesa, mas tirando isso foram mais finalizações para fora mesmo. O Ananias e o Matos estavam zagueirando hoje, estavam rebatendo bastante. E eu não estou falando isso nem como uma crítica, não, estou falando só constatando mesmo. Então foi ali uma certa tranquilidade até no jogo. E aí o segundo gol para matar a partida, né, sai com um chute que acaba pegando até pega não sei se pega no braço, mas na transmissão dá para ver o Assis está com o braço assim. Não foi pênalti de forma alguma. Torcida, os jogadores reclamaram um pouquinho, a torcida deles que reclamou até mais. Tinha bastante gente, inclusive, bastante familiares dos meninos do Velo. Bate aqui, bem grudado mesmo, o braço tá para trás. E o Cauã Pereira lança, né? O Matheus Xavier ajeita, o Cauã Pereira, que tinha entrado no lugar do João, lança muito bem o Bernardo, que fez esperou, né, de forma bem inteligente ali na linha para trás do meio de campo. E aí quando a bola sai, que ele parte e conclui com categoria ali para fazer o gol. Nem sei quantos gols ele tá já, mas ele falou que é o terceiro gol marcando já, terceiro jogo marcando gol. Não sei quanto ele está na temporada já, mas vou até olhar aqui para ver se eu acho, mas eu acho que o press kit que eu tenho aqui do Santos está desatualizado, do Sub-20, né? Mas enfim, uma vitória tranquila, depois até entraram alguns meninos, como eu falei, o Cauã Pereira que participa do gol, o Profeta entrou mais pro final do jogo, o Marcelo Contreras também, que talvez agora tenha mais espaço, né? Sem o Alencar e o Ananias, o Samuel saiu, vale lembrar, então talvez ele tenha mais espaço, ele que eu particularmente acho um zagueiro bem interessante, de potencial, mas enfim, quem mais entrou? Já falei, o Profeta, o Cauã Pereira, o Contreras, quem mais? O Lauringa entrou também no final da partida. E o Pedro Ian também, pelo lado esquerdo entrou também nesse jogo. Vou até olhar aqui para ver se eu não esqueci de ninguém. O site do Santos acho que já publicou ali. Mas foi isso, uma vitória bem tranquila. Era mais para falar aí para vocês justamente essas cadê? O Rodrigo César, é verdade. O Rodrigo César entrou no lugar do Bernardo e o Lucas Jaime. Acho que eu não tinha citado o Lucas Jaime. Então foram 1, 2, 3... as 7 substituições, tá certo, é isso mesmo.
É isso mesmo, são 7 substituições no Campeonato Paulista Sub-20 e no Brasileiro são 6, mas com 3 paradas também. É uma a mais na base mesmo em relação ao Brasileiro e 2 em relação ao Paulista, tá? Mas é isso, era mais para dar esse panorama geral para vocês, uma vitória tranquila, apesar de não lá muito inspirada. E agora, um mês de pausa, tá? Um mês de pausa. O Santos vai ter meio que uma pré-temporada, o Maurício vai explicar aí na entrevista depois. E aí eu só deixo o questionamento para saber, né? Por que a reforma lá do CT foi feita? Tá muito legal, ótimo. Estão trocando gramado ainda, tudo bem, mas a estrutura tá lá, academia, vestiários e tal. Por que não está sendo utilizada, né? Eu estou programando um vídeo, já busquei posição oficial do Santos de mais de uma pessoa. Uma das pessoas falou que não tem previsão, outra fica enrolando e fala, não sei. Então, assim, é difícil. Mas qualquer dia eu vou trazer um futuro breve aí para vocês esse vídeo, porque a gente precisa cobrar, né? Foi feito rápido, tudo bem, legal, mas e aí? Não vai usar? Então, essa pré-temporada poderia ser realizada lá, por exemplo, né? Mas tudo bem. Eu falei que ia ver o do Bernardo, eu não achei aqui, mas eu vi no Ogol. Segundo o Gol, esse foi o 5º gol dele na temporada hoje. 5º gol em 15 jogos também, né? Não sei se está certinho atualizado, mas se estiver é um bom número já, né? Ele que está aí numa sequência bem boa desde que voltou da última lesão, tá bom? Então é isso, fica aí com as entrevistas, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente volta. Valeu, pessoal! Bernardo, faz uma avaliação dessa primeira fase de vocês, né? Bom encerrar com vitória. O que vocês pretendem de planejamento? Vai ter uma folguinha aí? Como é que vocês pretendem aproveitar, né? Então, fechar a primeira fase com chave de ouro, né? Agora vai pra segunda fase, é mata-mata agora, né? Ganhou, fica, perdeu, tchau. E pegar uma folga, né? Dar uma relaxada na cabeça. Mas a primeira fase foi bem, né? A gente ganhou não sei quantos jogos aí, faz 5, 6 jogos aí que a gente tá ganhando já invicto. Então tá todo mundo de parabéns. Vocês pretendem, já foi passado algum planejamento? Você vai ter amistoso, jogo treino, alguma coisa do tipo? Falaram que vai ter uma pré-temporada forte aí, mas de amistoso não falaram nada não, mas falaram que vai se preparar, que vai ter uma pré-temporada bem forte aí pra voltar bem pro mata-mata. E pra finalizar, a gente até tava falando aqui com você, né? Fisicamente você tá engretando uma boa sequência, fazendo gols inclusive, né? Tá tomando gosto pelo gol agora? Tá tomando gosto, né? Fase boa tá voltando, né? 3 jogos seguidos, acho, fazendo gol já. E tô bem demais, né? Acho que fiz já, não sei, uns 12 jogos, acho, já nessa sequência aí. Fazia tempo que eu não pegava essa sequência e jogando cada vez mais eu vou sentindo cada vez melhor. E pra finalizar, você já chegou a trabalhar com o Kleber Xavier no profissional? Já chegou a conversar com ele alguma coisa? Bem pouco, fui 1 ou 2 treinos lá só, mas vou esperar a minha oportunidade, se Deus quiser vai chegar, continuar jogando bem na base e vou dar alegria pra torcida. Professor, parabéns pela classificação, pela vitória. Se não mudar nada, a Portuguesa Santista é o rival, né? Por enquanto, pelo menos. Faz uma projeção já desse confronto e eu queria te perguntar também qual é o planejamento, né? Vai ter essa pausa agora, o que o Santos pretende fazer durante esse tempo? Primeiro, parabenizar a todo o grupo, né? Hoje, essa semana completou 3 meses do meu trabalho aqui. Eu acho que é uma evolução, como você sabe, o processo a formação de um grupo tão grande, com 45 jogadores, né? E a gente chega à conclusão que agora sim a gente já conhece todo o grupo, a gente está tentando colocar algumas plataformas durante os jogos. Esse jogo de hoje eu tentei jogar com uma equipe muito ofensiva, sabe? Para ver como a equipe se sai. Então, são situações assim que a gente está muito feliz com o processo da evolução de todos os jogadores. A gente vê com muito bons olhos esse final de competição, afinal de contas, a gente está um tempo sem perder, isso é importante. Você sabe que na formação de atletas também é importante eles manterem esse espírito. A gente já vem no final de Campeonato Brasileiro muito bom e agora com o Campeonato Paulista também, algumas rodadas já invicto, não tomamos gols, é o 3º jogo que a gente não toma gol. Então acho que tudo isso aí é uma somatória de coisas boas, né? Aliado agora ao cruzamento com a Portuguesa Santista. Eu vou agora nessa parada, a gente vai ter uma programação, amanhã a gente volta a trabalhar e depois o pessoal vai ter uma folga, 10 dias, porque a gente só volta a jogar dia 6 de setembro. Então vou dar um refresco para a rapaziada que vem numa batida muito forte. Nos últimos 3 meses nós fizemos praticamente aí 18 jogos, muita coisa, mesmo sendo jogadores jovens. E a gente vai ter uma folga agora, voltamos dia 25 para trabalhar e retomar a nossa pré-temporada para enfrentar a Portuguesa Santista. Confesso para você que a gente já fez um jogo amistoso, mas foi o Basílio que tocou os não relacionados. A gente vai sentar, vai conversar, vai analisar a equipe deles. Com certeza é um clássico, né?
e muita rivalidade aqui de Santos, a gente sabe disso, respeitando sempre, né, os profissionais que estão lá. O William é um grande treinador, jovem treinador, e a gente sabe que está fazendo um grande trabalho na Portuguesa Santista. E mais para frente aí eu posso te responder como é que vai ser esse duelo, que eu sei que vai ser um jogo duro.